Você já encontrou uma pessoa difícil? Alguém que sempre acha que tem razão? Que considera mais inteligente e superior que todo mundo? Quando esta pessoa está no nosso convívio e faz parte da nossa família, algumas vezes não podemos simplesmente nos afastar ou abandonar a situação. Para viver bem, temos que aprender a gerenciar essas relações sem nos deixar contaminar e sem nos importar. Ou seja, sem trazer para dentro de nós a visão depreciativa que essas pessoas podem ter de nós e dos outros. A Bíblia nos ensina como lidar com pessoas difíceis, com sabedoria e paciência. Em Provérbios 15, versículo 1, lemos: A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra áspera desperta a ira. Para manter este padrão de ter sempre razão, a resposta pode ser encontrada na sabedoria, que oferece ferramentas para nos preparar para a vida. Muitas vezes, o conhecimento que aprendemos na escola não nos prepara para essas situações da vida. Os primeiros sábios já diziam que a única função dessa filosofia era facilitar e melhorar a vida de todos que a praticavam. A Bíblia também valoriza a sabedoria. Em Tiago 1:5 está escrito: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes será acrescentado ou lhe dará falta. Antes de seguirmos, se de alguma forma você achar que esse conteúdo está te ajudando, faça com que ele chegue a mais pessoas. Curta e deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal e compartilhe com um amigo que esteja precisando agora. Entenda o que vai encontrar. Epicteto já dava o exemplo dos banheiros públicos em suas palestras para ensinar uma lição importante e preparação mental. Na Roma antiga, esses locais eram frequentados por pessoas de todas as classes sociais, onde ocorriam não só necessidades físicas, mas também interações sociais e debates. As pessoas se comportavam de várias formas. Algumas respeitavam o espaço, enquanto outras jogavam água, deixavam os seus pertences espalhados pelo chão, e ainda outros frequentavam apenas para cometer pequenos furtos e delitos. Epicteto destacava que, ao saber o que esperar e se preparar mentalmente para isso, podemos manter a calma e o controle emocional, mesmo em situações potencialmente estressantes ou desagradáveis. Mesmo que os banheiros públicos não venham a existir mais, o conselho é válido e replicável em muitas situações de nossas vidas. Pessoas que sempre acham que têm razão são inseguras e geralmente precisam de afirmação constante sobre o que dizem e o que pensam para sustentar a sua autoimagem. Ter a razão é o fundamento que elas precisam para se sentirem seguras de si mesmas. Para essas pessoas, estar certo vem em primeiro lugar. Se torna mais importante do que a verdade, do que o caminho mais fácil para fazer algo ou o bem comum. Esse sentimento de ter sempre razão reforça a sua sensação de segurança. Por isso, quando você as contrariam, apresentam algo novo ou de alguma forma discorda do que ela está dizendo ou pensa, mesmo que seja um assunto simples, isso já causa tanta discussão e atrito. A necessidade de se sentir bem, seguro, é viver e olharmos para nós mesmos e não os outros. A Bíblia nos ensina a não nos preocuparmos com a opinião dos outros. Em Gálatas 1:10 está escrito: Acaso procuro eu alguma glória ou favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu ainda agrado aos homens, não seria servo de Cristo Jesus. Não controlamos
as opiniões de outras pessoas, mas controlamos as nossas. Temos essa capacidade de controlar o que pensamos e como reagimos. Quando lidamos com pessoas que sempre querem estar certa, é útil entender que elas precisam muito dessa aprovação. Isso nos ajuda a não levar para o lado pessoal e manter a nossa calma. Para essas pessoas, ter razão é mais importante do que a verdade em si. É mais importante estar certo do que aprender uma maneira nova de fazer algo ou conhecer um novo ponto de vista. Mesmo que você use um argumento ou uma forma mais fácil de ter resultado, essa pessoa não lhe dará ouvidos. Entender isso nos deixa preparados para quando encontrarmos pessoas assim. Saibamos lidar com a situação respondendo de maneira equilibrada e sem deixar que isso nos perturbe emocionalmente. Uma pessoa que acha que sempre tem razão precisa que outras pessoas concordem com a sua opinião. A segurança delas depende da sua e dessa validação, e faz com que elas não aceitem qualquer tipo de opinião ao contrário. É importante ressaltar que a sabedoria nos ensina o oposto disso, a praticarmos a flexibilidade emocional e sermos constantemente humildes para aprender, avançar e melhorar a nós mesmos. Em Provérbios 11:12 está escrito: quando vem o orgulho, vem também a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. Saiba o seu valor. Algumas pessoas sempre vão precisar estar certa, pois costumam se achar superior às outras e podem nos fazer duvidar de nós mesmos. Elas insistem tanto em suas próprias ideias de que estão certas, que podemos começar a sentir que as nossas opiniões estão erradas, que somos menos inteligentes, ou até que temos dificuldade de aprendizado. Elas invertem totalmente a situação. Quando você não sabe o seu valor, se torna fácil cair nesse tipo de armadilha, especialmente devido ao poder do convencimento dessas pessoas. Isso pode ser muito prejudicial, pois afeta a nossa autoconfiança e a nossa capacidade de confiar em nossos próprios julgamentos e habilidades. A Bíblia nos lembra dos nossos valores em Cristo. Em 1 João 3:1 está escrito: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, que somos chamados filhos de Deus, e somos de fato. Existem maneiras de lidar com pessoas que sempre precisam estar certas, e uma delas é lembrar que, apesar das nossas diferenças externas, como um ser magro, outro gordo, outro alto, baixo, rico ou pobre, todos compartilhamos da mesma natureza humana. Todos temos medos, insegurança e desejos, o que nos coloca em ponto de igualdade pessoal. Quando encontrar alguém assim, guarde na sua mente esses 2 pontos. Primeiro, que a outra pessoa é importante, mas você também é. Todos nós somos seres humanos, somos importantes. Algumas vezes, colocamos as pessoas nos pedestais e, ao fazer isso, nos diminuímos. Reconhecemos que tal pessoa é extraordinária, mas esquecemos que temos capacidades similares dentro de nós. O desenvolvimento moral e cognitivo está ao alcance de todos que se dedicam a isso. Não é exclusivo de algumas pessoas, não pertence apenas a alguns, mas está acessível a todos que os procura e o cultiva. Em Romanos 2:3, a Bíblia nos ensina: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além daquilo que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Entender isso faz cada um de nós despertar para nós mesmos e descobrir o nosso próprio valor.
não apenas esse valor dos outros, mas aprender a construir e desenvolver o seu próprio potencial. Então, ao conversar e interagir com alguém, insistir sempre está certo. Pense, somos duas pessoas importantes, discutindo algo que beneficia a ambos. Isso ajuda a manter uma perspectiva equilibrada e a respeitar tanto a sua opinião quanto a dos outros. Deixe o diálogo leve. Pessoas que sempre querem ter razão podem nos fazer perder a calma e nos desestabilizar, mas isso só acontece se nós deixarmos. Precisamos lembrar que as pessoas só podem nos afetar na medida em que nós permitimos. Como Provérbios 19:11 nos ensina, a descrição do homem faz com que ele seja tardio em irar-se e em sua glória esquecer ofensas. Uma estratégia útil que Epicteto sugere é usar o humor. Quando alguém tenta dominar a conversa, insistindo que está sempre certo, responder com leveza pode ajudar a diminuir a tensão nesse momento. Preste atenção em sua postura corporal. Se estiver de braços cruzados por muito tempo, tente relaxar um pouco. Adote uma postura mais aberta e responda de forma tranquila e leve. Isso pode ajudar a evitar que a conversa se transforme em uma discussão. Manter uma postura acolhedora e falar calmamente são maneiras eficazes de controlar a situação. É fácil se estressar durante uma discussão, especialmente quando as emoções começam a aflorar. Nesta situação, as conversas podem rapidamente se transformar em uma troca de insultos. O estresse não ajuda quando estamos tentando conversar com alguém que se acha superior. Essas pessoas, muitas das vezes, ultrapassam o limite, tentando impor as suas opiniões. Para realmente alcançar um resultado positivo em uma discussão, é crucial manter a calma. Isso nos permite focar no que realmente importa e não nos deixar levar por provocações. Em Filipenses 4, 5 e 7 aprendemos: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. Na sabedoria, usar o humor é visto como um sinal de inteligência e uma forma de manter a calma diante dos problemas. Os sábios pensavam que dar risadas e fazer piadas ajudavam a aceitar as coisas que não podemos mudar e nos afastar emocionalmente dos problemas que acontecem ao nosso redor. Com o humor, eles enfrentavam os desafios de forma mais calma e descontraída, sem se deixar se abalar excessivamente pelos problemas. Escolher uma resposta mais serena e refletida, em vez de confrontar diretamente uma disputa, ajuda a controlar a situação, disputas inúteis, sem transformar. Antes de começar um debate, se pergunte: qual o propósito desta discussão? Vale a pena investir o meu tempo e energia nisso? A Bíblia nos aconselha a evitar disputas tolas. Em Timóteo 2, 23 e 24 lemos: e rejeita as discussões tolas sem discussões, sabendo que produz contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso em tudo, apto para ensinar, sofredor. Epicteto nos lembra de uma verdade fundamental: é impossível aprender algo novo se você acredita que sabe tudo. Uma pessoa que se vê como certa sempre raramente aprende, ou se permite sair dessa posição de falsa superioridade que ela mesma criou, que acredita ter. Medir forças com alguém assim acaba sendo desgastante e totalmente inútil.
É importante entender que o fato de alguém se achar melhor que outros não torna isso verdade. É apenas a opinião dessa pessoa, provavelmente sem fundamento. Em Provérbios 26:4 está escrito: não responda ao insensato, segundo a sua astúcia, para que também não te faças semelhante a ele. Isso me lembra uma fábula que Epicteto contava aos seus alunos. Ele dizia que um escorpião, querendo atravessar o rio, pediu ajuda a um sapo. O sapo, relutante, perguntou: como posso confiar em você? Você vai me picar, e nós dois vamos afundar. O escorpião, com uma conversa convincente, respondeu: não se preocupe, não serei tolo ao ponto de picar-lhe e afundarmos. Eu sei que juntos podemos atravessar em segurança. O sapo, ainda hesitante, cedeu ao pedido e começou a travessia com o escorpião em suas costas. No meio do rio, sentiu a picada do escorpião. Perplexo, ele perguntou: por que fez isso? Agora vamos afundar. E o escorpião, enquanto afundava, respondeu: está na minha natureza, não pude evitar. Epicteto usava essa fábula para ilustrar que é da natureza humana agir segundo os nossos instintos e crenças mais profundas, mesmo que isso não faça sentido ou nos prejudique. A sabedoria, com a sua ênfase e razão na compreensão, nos convida a refletir sobre a nossa própria natureza e a das pessoas ao nosso redor. Assim, ao lidarmos com aqueles que sempre acham que têm razão, podemos usar a sabedoria para nos prepararmos e respondermos com serenidade e discernimento. Mantermos a nossa própria paz de espírito e não nos deixarmos afetar negativamente pela arrogância alheia. A Bíblia nos ensina a sermos cuidadosos como lidamos com essas situações. Em Mateus 10:16 diz: Jesus nos aconselha: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pombas. Concluindo, Marcos Aurélio, que foi imperador mais poderoso da sua época, em Meditações ele enfatiza: eu não devo perder tempo discutindo com porcos. Não adianta tentar convencer alguém que se recusa a ver a verdade. Meu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com disputas inúteis. Lembre-se que as pessoas que se acham sempre certas podem nos ensinar a praticar a paciência, a humildade e a arte de ouvir. Mas apenas se estivermos dispostos a aprender com elas e não nos deixarmos a nos levar pela raiva e frustração. A Bíblia nos ensina a sermos pacificadores. Em Mateus 5:9, Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse texto agora integra ensinamentos bíblicos que podem ajudar você a lidar com pessoas difíceis, utilizando sabedoria, paciência e humildade.